gostaria de falar um pouquinho sobre a FIENG para todos. A FIENG é uma entidade que, às vezes, ela é um pouco mal compreendida. Qual é a natureza dela? A FIENG é uma federação de indústrias. Ela, portanto, representa os sindicatos da área da indústria. E, como tal, ela representa os interesses de um setor específico da economia. Mas a FIENG é muito mais do que isso. Ela administra o SEMA-ESF, em Minas Gerais, o SESI e o SENAI, e significa o seguinte: nós temos atualmente 20 mil alunos na área do SESI, nós temos mais de 150 mil alunos no SENAI todos os anos, nós temos 8 mil empregados, nós temos mais de 160 unidades, nós temos aparelhos culturais, teatros, museus, escolas, nós temos centros de atendimento à saúde, segurança do trabalho, nós temos consultoria em diversas áreas, nós temos o IEL, que trata do desenvolvimento cultural, da cultura empresarial e da preparação de novos executivos, nós temos o CIENG, que representa indústrias e empresas ligadas à indústria de alguma forma ou não. Então, nós temos uma capilaridade muito grande. Hoje em dia, capilaridade muito grande significa uma grande quantidade de dados, de toda a natureza, inclusive dados pessoais. E dentro dos dados pessoais, nós temos, inclusive, dados sensíveis, numa escala inacreditável. Eu, pessoalmente, quando comecei a mexer com isso, especulava uma determinada quantidade. Eu posso dizer que nós temos mais de 20 ou 30 vezes a quantidade que se especulava inicialmente. Não são só os dados envolvidos diretamente com o sistema. Dados dos parentes, são os dados dos responsáveis, são os dados dos dependentes, são os dados que a lei manda a gente ter, são os dados que a gente gostaria de ter, são os dados que são necessários para operar. Então, a gente reflete aqui dentro, na nossa experiência, o desafio que é para todas as entidades, todas as organizações, de lidar com o fato de que dados não são o novo petróleo. Uns anos atrás, eu assisti uma palestra muito boa, iniciou essa discussão aqui dentro da FIENG, em que a frase era essa, e eu ouvi em repetidas exposições: dados são o novo petróleo. Mostra que as empresas que exploram dados são as mais valorizadas e tudo. Agora, a gente não pode permitir que a privacidade do indivíduo se transforme em mais uma externalidade da exploração econômica de uma área. Ao mesmo tempo em que a exploração dessa área é essencial para a sociedade moderna. Então, o desafio das organizações, todas elas, de natureza lucrativa, tem natureza lucrativa, como é o nosso caso, nós somos financiados pela indústria, não somos uma entidade pública, nós somos uma entidade privada financiada pela indústria, e ainda assim tem responsabilidades. E o nosso processo aqui de adaptar às exigências legais, hoje em dia eu diria que são exigências também sociais. Foi um processo longo, foi um processo rico, foi um processo interessante, mas é um processo que não termina. E uma das principais lições que a gente tem é isso. É um processo que vai continuar. É o exame de todos os processos e aplicação das ferramentas tecnológicas necessárias, educação e treinamento das pessoas, a mudança de cultura, a preparação das pessoas para reconhecer a sua responsabilidade pessoal com relação aos seus dados e os de terceiros. Então, toda essa cultura você pode resumir a uma questão principal. Um dos desafios da sociedade moderna é preservar a privacidade do indivíduo através da proteção dos seus dados dentro de parâmetros legais. O evento como o de hoje, ele trata padrões, das experiências, daquilo que a gente está construindo para a sociedade moderna. A gente tem uma sociedade que seja próspera, que seja desenvolvida, não sacrifique o indivíduo, mas também não sacrifique a própria sociedade, as indústrias, a meio econômico, porque são todos parte do mesmo ecossistema. Então, eu agradeço a presença de todos vocês, a presença de vocês aqui e online vai enriquecer o debate. Nós temos uma série de convidados que trazem experiências variadas, interessantes. Eu tenho certeza que ao final do dia de hoje, todos nós vamos sair daqui
bem mais enriquecidos,